Fala, oficineiro, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Oficinas Lúdicas. Eu sou Laís Lima e esse vídeo aqui é de uma série especial. É o primeiro vídeo do quadro Perfil do Jogador. Nessa série, especificamente, a gente vai falar sobre os 4 temperamentos e sobre os perfis de jogadores que estão inseridos nesses 4 temperamentos. Se você não sabe o que é 4 temperamentos, vou explicar basicamente pra você, mas tem muito vídeo no YouTube, tem muito livro explicando mais ou menos da onde surgiu isso. A gente vai fazer essa série de vídeos sobre os 4 temperamentos e vão ter outros vídeos nesse quadro do perfil do jogador, falando de outras questões voltadas também ao temperamento, voltadas também a outras coisas mais teóricas que eu vou trazer aqui pra vocês. Eu acho interessante trazer esse conteúdo mais teórico e mais observativo. Eu nem sei se essa palavra existe. Se não existir, vai começar a existir agora. Pra dentro do mundo dos jogos, que é uma coisa que a gente já faz, que a gente já utiliza durante esses 6 anos de trabalho que nós temos dentro da Oficinas Lúdicas, e dirigindo e monitorando mesa de jogo e vendo os perfis dos jogadores dentro de uma partida, a gente consegue entender mais ou menos o que existe por trás daquele jogador. Porque, como eu já falei até aqui mesmo no canal, dentro do jogo as reações do indivíduo aparecem mais escancaradas, mais claras. Dentre elas, essas reações que a gente vai falar aqui, que estão relacionadas a esses 4 temperamentos. Eu não vou entrar aqui em questões aprofundadas, psicológicas, até porque eu não sou psicóloga, convivo diretamente com psicólogos dentro da equipe do Oficinas. Apesar de que a gente sai da faculdade de fonoaudiologia meio psicólogo também, né? Porque 4 disciplinas sobre psicologia. Fecha parêntese, Laís, foco. Bom, e basicamente da onde foi que surgiu essa teoria dos 4 temperamentos? Ela começou da forma como ela é vista hoje através de Cláudio Galeno, que foi um médico romano investigativo. Ele elaborou essa teoria lá em 129 depois de Cristo, no segundo século depois de Cristo, baseado nas teorias que ele viu e que ele analisou e estudou de Hipócrates lá de 460 antes de Cristo. Veja que esses termos que eu vou usar aqui são muito mais relacionados à medicina oriental do que o que a gente vê aqui no Ocidente. Hipócrates falava sobre a teoria dos fluidos corporais, que os seres humanos eles têm 4 fluidos corporais principais que faziam todo o equilíbrio do organismo do corpo humano. Dentre esses vem o primeiro fluido corporal, que é o sangue, que é o que a gente conhece, que é o básico. Os outros 3 a gente não ouve muito falar porque eles são mais falados e mais explorados dentro da medicina oriental. E aí Cláudio Galeno ele pegou essa teoria dos fluidos corporais e trouxe para os 4 elementos, porque era o que estava em voga em Roma na época e no pensamento da época, que são ar, fogo, terra e água. Hoje a gente vai começar a falar sobre o ar, que é o temperamento sanguíneo. Um temperamento que tem como fluido corporal principal o sangue. Esses temperamentos também são comparados na fase moderna, eles começaram a ser comparados também com as estações do ano. Então o sanguíneo ele é muito comparado com a primavera, e aí você vai entender por quê. Sabe aquele amigo seu que você tem, que é comunicativo de forma surreal? É o sanguíneo. E aí eu já começo esse vídeo dizendo que é uma tendência. Essa teoria dos 4 temperamentos está aí pra gente entender que os seres humanos eles não veem o mundo de forma igual. A gente vê o mundo de forma diferente do que o outro vê e se enxerga dentro desse mundo também de forma diferente. Não quer dizer que uma pessoa que é considerada sanguínea que ela só vai ter comportamentos sanguíneos e nem que ela vai ter tudo do sanguíneo. A tendência natural dela vai se aproximar mais desse temperamento sanguíneo, mas ela pode ter coisa de melancólico, ela pode ter coisa de fleumático, que são os outros temperamentos que a gente vai ver mais pra frente. E com o decorrer da vida, com o amadurecimento que a vida nos traz, a gente vai aprendendo a lidar com esse nosso temperamento, com a nossa personalidade. A gente vai aprimorando aquilo que já é bom em nós e vai tentando diminuir aqueles vícios ou aquelas questões que pra nós não é tão palpável no nosso temperamento, na nossa personalidade. E o sanguíneo, a principal característica dele, eu acho que a principal palavra é expansivo. Ele é comunicativo, aquele amigo seu, sabe aquele amigo que
Você fala assim com ele: poxa, eu vi um vídeo no YouTube de fulano de tal e ele tá falando sobre um assunto incrível, você precisa ver. Não, fulano de tal é meu amigo, rapaz, eu conheço ele, gente finíssima, conheço há séculos ali. Ou então você fala com ele assim: sabe que eu encontrei recentemente um curso que eu fiz, uma moça incrível, ela faz um trabalho sensacional. Ela foi minha colega de curso. Ela foi minha colega de curso há 10 anos atrás. Não acredito que você encontrou fulana. Olha, eu vou te indicar uma pessoa que com certeza vai ajudar você. Então, essa pessoa aí eu já conheço, já conversei com ela, inclusive ela me indicou coisas muito boas, mas eu tô precisando de outra vibe. E aí você vai no shopping com a pessoa e a pessoa encontra o universo inteiro dentro do shopping. A pessoa simplesmente para de conversar com você e começa a conversar com milhares de outras pessoas dentro do shopping. É aquele tipo de pessoa que sempre que você sai com ela, ela vai encontrar alguém que conhece. Inclusive também é o tipo de pessoa que vai chamar a caixa do supermercado de amiga como se já conhecesse a pessoa há séculos. E aí quando você sai e pergunta pra ela quem é, não sei, nunca vi na vida. Entenda que não é uma questão de educação, não é? É mais do que isso, é mais elevado do que isso. Esse é o perfil do sanguíneo na vida. Eu tenho certeza que você tem alguns amigos assim, ou que você se identifica com isso. É aquela pessoa envolvente que ela chega na festa falando com o universo inteiro e ela consegue ser o centro das atenções. É uma pessoa que tem uma personalidade muito resiliente, assim como o ar. Quando a gente pensa nesses temperamentos, a gente consegue comparar muito com o elemento que ele representa. O ar, ele é resiliente, ele toma forma do espaço, mas ele consegue passar pelas frestas, ele consegue atingir lugares que outros elementos não conseguem ir. Isso faz dele uma pessoa extremamente adaptável, extremamente flexível. E por causa dessa comunicação toda que ele tem, por causa dessa coisa tão envolvente que ele tem, ele prefere também colaborar com as pessoas. É uma pessoa que gosta de ajudar o outro, que gosta de estar perto do outro, de conversar com o outro. Geralmente essas pessoas também são bem fantasiosas e otimistas, são pessoas que conseguem ver a parte boa da situação, mas uma característica marcante também dentro do perfil sanguíneo é a impulsividade. Ele é expansivo e é impulsivo. Esse excesso de expansividade faz com que ele tome decisões de forma precipitada em alguns momentos, e ele também é uma pessoa extremamente sonhadora, porém não organizada. Então ela tem muita ideia, a criatividade é muito alta, mas a organização fica em segundo plano. E dentro dessas características que você já viu falando aqui, você já pode imaginar mais ou menos qual é o perfil do jogo mais interessante para essa pessoa. O sanguíneo geralmente tem a tendência, eu sempre vou falar de tendência aqui, ele vai gostar de jogos que envolvam interação, que envolvam muita gente. Por exemplo, o The Resistance ou o Coop, jogos que precisam de conversa, que precisam de expressão não só de fala e de linguagem, mas a expressão corporal. É muito fácil para ele se expressar e é muito fácil para ele também levar a situação. E outro tipo de jogo são jogos cooperativos. O perfil sanguíneo é o perfil de jogador que mais gosta de jogos cooperativos. A tendência do sanguíneo é a cooperação. Um clássico dos cooperativos é o Pandemic. Se você não se comunica com a sua equipe e não priorizar a sua individualidade dentro de um conjunto, com certeza você perde a partida. E o Pandemic ele envolve muito isso, porque você é uma equipe de contenção de doenças e vocês, como jogadores, como equipe, tem que proteger o mundo de 4 epidemias que estão se espalhando por aí. É um jogo tenso, que muita gente se incomoda com essa tensão, mas o sanguíneo tem a tendência de não se importar muito. O que ele está importado ali é com o movimento durante a partida, com a experiência que ele vai ter durante a partida junto com a sua equipe. Uma característica interessantíssima que é muito observada no perfil sanguíneo, sabe aquele amigo que você tem, que dá vontade de arrumar um meeple na cabeça dele, porque você está explicando regra e ele está ali
Mas como eu falei aqui, são só tendências naturais, não quer dizer que todo sanguíneo vai ser assim, e também não quer dizer que o sanguíneo vai ter tudo isso que eu falei. Eu gosto muito de analisar esses perfis dentro da partida, porque as reações que existem dentro da partida, específicas de cada jogador, vão revelar muito daquilo que ele é no mundo real, daquilo que ele é na vida, e geralmente dá certo. É isso, pessoas, eu espero que eu tenha te ajudado mais um pouquinho sobre a análise desse mundo, desse universo de board game, dessa vez do perfil do jogador. O próximo vídeo que a gente vai colocar aqui dessa série é o perfil colérico. Então fica ligado nos próximos vídeos aí. Um abraço, fica com Deus e fui!